Olá, movem-se as pedras. O tabuleiro de xadrez da sucessão presidencial em 2022 tem uma nova jogada. A pré-candidatura do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, agora filiado ao Podemos, partido que almeja quebrar a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, os pré-candidatos mais fortes até aqui. Outros 5 pré-candidatos, claro, querem um lugar ao sol e tentam se viabilizar na esteira do que se convencionou chamar de terceira via. O PSDB permanece com candidatura indefinida. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos falar sobre o desenho da sucessão presidencial no Brasil. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Russo. Lembrando para você que este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor Guilherme, muito grata pela sua presença. Eu tenho uma montanha de perguntas para lhe fazer e pouquíssimo tempo para a nossa entrevista. Então, a gente vai ter que correr um pouquinho. Eu quero começar pela pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. É mais uma candidatura do Podemos ou uma candidatura do lavajatismo? Olha, eu acho que primeiro é que o partido claramente buscou o Sérgio Moro. O partido tem tentado, né, se colocar como partido lavajatísta. Então a gente tem o Álvaro Dias, né, o senador pelo Paraná, que foi candidato em 2018 e que já batia muito nessa tecla. E o Podemos faz isso, eu acho, de forma bem inteligente, porque essa vai ser outra corrida presidencial com muitos candidatos. E você precisa de um nome forte para te ajudar nas eleições estaduais. E ao colocar o Sérgio Moro, os números hoje não indicam que ele tem, digamos, números tão altos, ele tem um potencial, ele já sai na frente, né, logo agora como pré-candidato, mas, logicamente, tem uma lógica do partido. O partido está pensando não só na presidencial, como nas outras corridas, a deputado federal, deputado estadual e governador, e senador também. Mas eu diria que, olha, se você vai ter que escolher um candidato a presidente, por que não um nome já razoavelmente conhecido, com um histórico contra a corrupção? Então, eu acho que é uma mistura, né? Por que não trazer para o nosso partido um nome já forte que pode ajudar e vai ser competitivo, né? Não estou dizendo, hoje os números deles não são para competir necessariamente com o presidente pela segunda vaga no segundo turno, mas é um nome forte, né? Já aparece em terceiro em muitas pesquisas eleitorais. Ele deve tentar emplacar aí um discurso moralizante que funcionou em 2018, imaginando que ele possa funcionar em 2022? Eu acho que sim. A gente tem 2 momentos. 2018, a gente estava vivendo uma época que o principal assunto era violência e corrupção. A economia sempre vai estar lá, a saúde, mas era um momento muito diferente de 2022. E a gente já viu um primeiro momento de como o Moro deve fazer sua campanha. Ele vai sempre bater muito na tecla justiça e vai tentar aumentar esse termo de justiça não só para a questão, digamos, criminal, questão legal, né? Ele vai tentar trazer isso para a justiça social ou a justiça de uma forma muito maior, até de meio ambiente, né? Por que ele vai ter que fazer isso? Porque essa eleição de 2022, o principal tema dela vai ser a economia, vai ser pobreza, desigualdade. Isso é muito diferente. Então, vale entender que, olha, não é só ser o Moro, né? O Moro, em certos momentos, ele tem que se adequar, como qualquer político. Mas é óbvio que ele, sendo um ex-juiz, sendo famoso por isso, vai usar isso como seu principal tema, né? O carro-chefe vai usar, mas não é possível só falar disso no momento que a gente está tendo 10% de inflação, a gente está tendo um aumento na pobreza. Então, todos os candidatos, né, e o Moro sendo um que tem, digamos, um perfil muito conhecido, específico, vai ter que se adequar a essa nova realidade. Vamos lá. É uma candidatura de terceira via, como se pretende emplacar. É uma candidatura de direita com algum verniz ou é uma candidatura de extrema direita com verniz reforçado?
a gente está aprendendo mais sobre o Moro, né? Porque a gente não conhece o Moro político, a gente conhece o Moro juiz e ele ministro ali que tomou uma outra posição, mas ele não era, digamos, apesar de conhecido, um ministro tão ativo, ele não ia no Congresso com tantas pautas, né? Ele tinha aquele projeto de 10 medidas contra a corrupção, que nem foi tanto à frente, mas a gente tem que pensar da seguinte forma: o nome Terceira Via é o nome que a gente criou como se a gente tivesse claramente direita e esquerda, né? Então a gente vai trazer uma terceira via aqui. Mas não existe uma definição de terceira via. A gente está colocando todo mundo que não é Bolsonaro e não é Lula nessa terceira via. Ou seja, ela é terceira porque tem dois muito fortes, né? Não porque isso tem, digamos, um perfil ideológico ou um padrão, né? Essa discussão de ideologia, na verdade, ela fica muito mutável, porque a gente coloca esquerda e direita, mas esses termos, né, não são compreendidos, ou, na verdade, às vezes, mesmo nós, cientistas políticos, temos dificuldades em o que nós estamos dizendo mesmo com direita e esquerda. Agora, sobre o Moro especificamente, a gente viu de novo, né, o primeiro discurso, quando ele se apresentou como pré-candidato, ele vai manter, acho que, dois pontos importantes. Ele vai manter essa questão da corrupção, que ela não é necessariamente de direita ou de esquerda, ela está associada mais com a direita, porque o governo de esquerda, né, o governo do PT, que é mais associado à esquerda, foi que ficou 14 anos no poder, e logo, enfim, a gente associou um pouco mais com a direita, mas historicamente, né, na década de 90, o PT era quem recebia essa coisa mais de anticorrupção. Porque estava na oposição, é algo natural. Já na parte da economia, o Moro se apresenta como um candidato mais liberal, né? Então, ele quer menos intervenção, ele vai seguir mais na linha, digamos, tanto do governo atual, mais do Paulo Guedes, tanto que do governo atual, e até, digamos, de uma centro-direita. Porém, de novo, gente, é muito difícil você ser um candidato muito liberal na economia ou que, enfim, não vai levar em consideração a realidade do país, da pobreza, da desigualdade, da necessidade de ajudar a combater os problemas de saúde e educação. Então, é difícil fazer isso, né? Assim, numa direita liberal na economia. Porém, eu acho que é importante pensar o seguinte: se o Moro vai tentar roubar votos do atual presidente, do Bolsonaro, e ele tem uma ligação com eleitores evangélicos, na pauta mais de costumes, eu imagino que o Moro sim vai ser um candidato um pouco conservador. Ele vai continuar mantendo, digamos, uma lógica de discurso relacionado à família, à tradição, menos, digamos, com a pauta identitária, com pautas, digamos, mais progressistas da sociedade. Bom, Sérgio Moro, quando aparece, né, quando vira um nome nacional, aparece ali como uma espécie de paladino da justiça, um defensor da legalidade, um guerreiro contra a corrupção, até que mais na frente entra ali um momento de desgaste, de muito desgaste, eu diria, quando as ilegalidades da Lava Jato começam a aparecer, e aí o rei fica nu. A minha pergunta, professor, é se marqueteiros e mídia conseguirão vestir novamente Sérgio Moro como um herói nacional para que ele possa ir disputar essas eleições. Esse é o grande desafio, digamos, para os marqueteiros, né? A questão é que, digamos, o Moro não vem como uma página em branco, né? Você já tem todo esse histórico, né? Esse background, já tem muito ali. E o que acontece com o Moro é muito interessante, porque ele passou, digamos, ele sempre teve uma oposição, né? Dos, digamos, quem apoiava o Lula, o PT, etc., porque via um processo menos legítimo, né? Enfim, depois a gente vai discutir, né? O STF tomou a decisão já da parcialidade, mas o que é interessante é que, ao sair do governo, ele também brigou com o presidente. Então, ele brigou com o bolsonarista, então ele ficou, digamos, odiado, rejeitado por dois lados, que ele já sempre foi, digamos, pelo lado mais ali do Lula, e ele também saiu brigado com muitos eleitores do Bolsonaro. Então, ele tem, né, uma parcela ali de 10% da sociedade que o apoia muito, principalmente no Sul, no Sudeste, os lavajatistas, né? Mas como é que de quem que ele vai pegar esse novo voto, né? Porque se ele já é odiado dos dois lados. Então, eu diria que, olha, dá para fazer um bom trabalho com o Moro? Até dá, ele não é necessariamente um cara carismático, ele não é um cara
que tem um histórico político para criar alianças, mas ele está lá, ele está pronto, já está como um candidato razoavelmente viável. A questão é que não depende só dele, ele depende das condições do próprio presidente, né? Todo esse cálculo de terceira via, do PSDB, quem mais vai ser candidato, tudo meio depende. Olha, o Lula, o Bolsonaro vão perder votos? Porque se não forem perder muitos votos, é difícil concentrar todo mundo ali para passar, né? Eu nem falei do Ciro aqui, que também tem lá seus 8 a 10%. Então, a fragmentação acaba prejudicando todos os candidatos e não está claro se o Moro vai conseguir despontar, mesmo porque ele já é conhecido e ele já é rejeitado por muita gente. Então, ele, digamos, sai bem, mas ele tem meio que um teto ali que a gente já está vendo, né? Porque não está claro de onde ele vai tirar tantos outros votos, dado que ele é tão conhecido, que ele brigou com os dois lados, por aí vai. Bom, professor, aí a gente tem o pré-candidato do PT, o ex-presidente Lula, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas e levando vantagem em todas as simulações que são feitas de primeiro e de segundo turno. Isso depois de ter sido demonizado, né, de ter emplacado nos noticiários diuturnamente de forma negativa, e de ter sido preso. Né? Ficou preso ali em torno de um ano na Polícia Federal de Curitiba. E agora aparece como o franco favorito. Eu vou pedir para o senhor, para a gente fechar esse bloco, eu vou pedir para o senhor explicar os 7 fôlegos políticos do ex-presidente Lula. Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando o Lula sai da presidência, ele já tem 70%, quase 80% de aprovação, ele fica ali com números altíssimos. Tudo bem, isso faz 12 anos, né? Teve um governo Dilma. Gente, assim, o Lula sai com uma aprovação recorde, né? Uma coisa assim, muito alta, mesmo pensando no mundo inteiro, na história, é muito alto. Então ele tem, digamos, em ciência política a gente usa um recall, né? As pessoas lembram dele, lembram muito positivamente. O segundo ponto que eu tenho assim, tentado falar aqui, de novo, gente, essa é uma lição sobre economia. Nós estamos num momento muito complicado e quando as pessoas pensam, né, olha, mas quem que vai lidar com a economia? Quem que vai me ajudar? Vai tirar a gente desse buraco? As pessoas, o nome que vem quase automaticamente para muita gente é o ex-presidente Lula. Porque a gente viveu um tempo de crescimento econômico, as pessoas de baixa renda tiveram melhoras, todo mundo teve melhoras, né? Mas pensando no volume total, a gente viu diferentes programas sociais, desde o Bolsa Família, as universidades, eletricidade, muitos que tiveram ganhos sociais inegáveis, né? E tem uma coisa estratégica que o Lula ele nem está fazendo tanta campanha, né? Porque ele está tão na frente. Todas as pesquisas mostram, como você falou, Estela, está muito claro, né? Não tem como negar. Isso aqui é negar a ciência. Mas, de novo, tem um lado, sim, que vai voltar para a campanha mais claramente a questão da corrupção. Ele vai ter que se defender. Eu acho que isso vai ser uma pauta, digamos, o Bolsonaro, o Moro, talvez o Dória, né? O candidato do PSDB vai bater muito nessa tecla. A questão é o quanto que as pessoas vão, digamos, mudar de opinião. A gente sabe que as pessoas não mudam muito de opinião, mesmo com muita informação. Existe só um grupo de pessoas que pode flutuar mais aqui e ali, e deve ser ali mesmo para o pessoal da terceira via, né? Esses candidatos aí que estão concorrendo para mais espaço. Mas para o ex-presidente Lula, ele também, digamos, pode ter um teto, que já deve estar chegando, não muito mais alto, mas ele continua só se fortalecendo, porque ele continua, né, com essa impressão de que, olha, eu estou pronto, vocês viram que eu saí da cadeia por causa de um processo, e eu tenho dito, né, bati nessa tecla por muito tempo, então ele tem, digamos, um discurso para se defender, e ele vai simplesmente fazer uma campanha muito claramente baseada nessa ideia de que ele sim consegue entregar o que o país precisa, dado que ele já teve 8 anos de governo. Professor, a gente faz agora um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre as pré-candidaturas para a eleição presidencial de 2022. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as pré-candidaturas para a eleição presidencial de 2022. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com o professor da Fundação Getúlio Vargas e cientista político Guilherme Russo. E eu lembro para você mais uma vez que este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária
Paulo Freire AM. Professor, terminamos o bloco anterior, o senhor analisando aí os 7 fôlegos políticos do ex-presidente Lula, e eu quero trazer um dado novo aqui, vou pedir para a gente, no bloco anterior também falou das pesquisas, né, que mostram as intenções de voto até aqui, e eu vou trazer um outro dado, um dado novo, e vou pedir para o senhor comentar. É a informação de que o ex-presidente Lula ultrapassou o presidente Bolsonaro e assumiu a liderança no ranking de popularidade digital, que é a praia do presidente Bolsonaro. Lula aparece em primeiro lugar, com 63,87 pontos, Bolsonaro aparece com 57,91 pontos, e nesse mesmo levantamento, que foi divulgado na última segunda-feira, Sérgio Moro ultrapassa o pré-candidato Ciro Gomes. São os dados que eu queria que o senhor, por favor, comentasse para a gente. É um prazer. Esse é um dado do Instituto Quest, né? Então é muito legal de conversar mais sobre isso. É, eu acho que a popularidade digital ela é super importante, é inegável, né? A gente cada vez mais vê que as redes sociais é parte da vida do brasileiro, né? Mundo afora. Não é, a gente tem pesquisas que, olha, 52% das pessoas ainda se informam mais pela televisão, mas redes sociais, digamos, sugam, né? Pegam o material da televisão, vão lá para as redes sociais, onde a gente debate, entra em discussões. Então, é importante, é um cenário que a gente tem os dois lados importam, a televisão e as redes sociais. Nas redes sociais, né, a gente tem essa ideia, olha, o Bolsonaro fez a campanha nas redes sociais. Sim e não. Ele sim tem, digamos, uma forma de se comportar nas redes sociais. E tem pessoas muito ativas, né? Todo ali uma base de apoio muito ativa, né? Os filhos também usam muito o Twitter, outras redes sociais. Então, eles são bem-sucedidos como um todo. O que acontece é que o que esse relatório do IPD, né, o Índice de Popularidade Digital, está mostrando é que tem flutuações, né? Sempre existem algumas flutuações. E nesses últimos semanas, né, a gente teve duas coisas que aconteceram. Primeiro que o Bolsonaro, o presidente, ele vai se filiar a um novo partido e é um tema complicado para ele, porque ele até saiu, né, do PSL em 2019, ele se candidatou, se elegeu com o discurso contra o Centrão e ele agora é parte do Centrão novamente, né? Ele vai se filiar ao PL e é um partido que, digamos, representa, né, o Centrão, esse grupo de partidos que não tem uma ideologia, que ficam lá com poucos membros, mas formam esse grupo. Então, o presidente está quieto. E ele está quieto, ele vai perder um pouco de popularidade. Ele tem seguidores, mas ele não está engajando, né? Ele não está motivando as pessoas. Ninguém está respondendo muito ao presidente. Então, é um momento diferente para ele, que sempre está lá falando diferentes temas, etc. Já o presidente Lula teve uma semana muito boa, né? Ele estava na Europa, ele conseguiu encontros com líderes mundiais, e se mostrando presidenciável novamente, né? Ele é muito bem aceito na Europa, mesmo pela classe política. Então, foi uma semana boa para o Lula, porque ele se mostrou de novo, ele está na mídia sem, digamos, estar enfrentando batalhas domésticas, né? Tem também agora, saiu há poucos dias, o Lula se envolvendo na polêmica aí com os países da América Latina, com a Nicarágua especificamente. E aí a outra coisa do Sérgio Moro, por que o Moro subiu tanto? Porque com a notícia dele se filiar ao Podemos, começar a pré-candidatura dele, as pessoas deram muito interesse, né? Nós aqui passamos tempo falando disso, isso reverbera nas redes sociais. Que a popularidade digital, ela olha, quantas pessoas te seguem, quantas pessoas estão curtindo ou comentando suas postagens, estão buscando na internet sobre o seu nome, e estão virando esse tema. Então, a popularidade digital justamente indica quase até, digamos, as flutuações diárias, né, ou mensais, ou semanais, às vezes, dos candidatos. E o Moro teve uma semana muito boa, o Lula também, e o Bolsonaro se mantém ali mais ou menos estável nesse índice, o que, enfim, é um resultado, digamos, dele estar mais quieto e não estar tão ativo, o que, digamos, claro, às vezes é estratégico, mas a gente vê, né, a gente está falando muito mais do Lula e do Moro do que do Bolsonaro hoje. Bom, o senhor falou aí da visita do ex-presidente Lula à Europa, que teve com líderes políticos, né, de vários países ali do continente, algumas vezes sendo recebido com honras de chefe de Estado, e mais ou menos no mesmo período em que o presidente Bolsonaro visita ali alguns países do Oriente Médio. Eu vou pedir para o senhor comparar a repercussão, né, dessas duas visitas
internacionais, uma de Lula e outra de Bolsonaro. E se o senhor acha que isso, de alguma forma, que esses resultados, eles trazem, de alguma maneira, dividendos políticos e eleitorais? Olha, eu acho, primeiro, que por que isso está acontecendo, né? A Europa está passando por um processo muito importante de discussão do meio ambiente, né? Crescimento sustentável, etc. E o Brasil é peça-chave nisso, né? A gente tem grande parte da Amazônia, o Brasil foi um líder historicamente em questões de meio ambiente, né? Agora nas mudanças climáticas, e esse governo, infelizmente, tem uma posição muito contrária à ciência, contrária, com negação, né, às mudanças climáticas. Então, isso tem causado muitos problemas, né, para o Brasil, questões comerciais até na Europa, né? E então existe, digamos, uma vontade, né, da comunidade europeia, mesmo assim dos Estados Unidos hoje em dia, do Brasil retomar essa posição e ter mais diálogo em questão ao desmatamento e as mudanças climáticas. E aí o Lula já proporciona isso, né? O governo Lula não é que resolveu todos os problemas, pelo menos tinha no discurso, né? Teve Marina Silva em algum momento ministra do Meio Ambiente, enfim, tem uma posição, digamos, mais negociável, né? Menos negacionista, ou não negacionista, pelo menos, só de não negar já é um grande passo. Já o presidente Bolsonaro, ele foi para o Oriente Médio ali para tentar desenvolver algumas questões também econômicas, né? O Brasil precisa crescer economicamente, mas a gente falou menos, né? Justamente porque são países, ele foi justamente para um evento ali onde tem diferentes negócios, mas a gente falou menos, né? Não foi uma coisa que a gente está vendo tanto resultado, não pautou, né, o legislativo, não pautou tanto a mídia. Agora, quando a gente pensa em dividendos mesmo, eu acho que a gente às vezes pode superestimar as questões, ou, às vezes eventos, ou mesmo um diálogo externo, né? As pessoas, vamos falar a realidade, né? A gente está mais interessado com a minha vida, né? Eu estou tocando ela, o trabalho, etc. Então, às vezes eu acho que a gente superestima, assim, eu não acho que vai ter grandes dividendos, mas o que isso importa? Isso importa, na verdade, para o cálculo, digamos, das elites, né? Então, a gente tem, digamos, os grandes empresários, a gente tem que a gente chama de PIB, né? Os grandes empresários, o mercado financeiro, que estão preocupados com a eleição, eles gastam muito dinheiro para pensar a eleição, e quando o Lula se posiciona mais presenciável, mostra que pode ser um caminho de negociação e ajudar no comércio exterior, né? Com os investimentos estrangeiros, eu acho que isso pode ajudar no médio e longo prazo, né? Longo prazo sendo a eleição aqui já, então o espectro é curto. Mas eu acho que é esse, digamos, o dividendo, né? Ele é indireto, ele vai para a nossa análise de como é que é a candidatura do Lula e para pensar se, digamos, como seria a economia se o Lula for eleito presidente, né? Acho que isso é o cálculo indireto, menos no, digamos, no eleitorado em si. Professor, mais duas questões para a gente encerrar o programa. Acho que o senhor vai ter alguma coisa em torno de 2 minutos para cada uma delas. A primeira, eu vou pedir para o senhor, para a gente fechar aí Lula e Bolsonaro, eu vou pedir para o senhor comentar um trechinho do editorial do jornal espanhol El País sobre a visita de Lula à Europa, e aí também esse editorial tendo sido publicado na segunda-feira passada. O trechinho é o seguinte, abre aspas, as eleições que colocarão Lula contra Bolsonaro terão um caráter existencial. O próprio futuro da democracia no Brasil está em jogo. Fecha aspas. Eu acho que faz todo sentido o país estar certo, no sentido de que a gente sabe o Bolsonaro, em diferentes momentos, tem discursos e posições que delegitimizam a democracia, né, o método de votar e as instituições como um todo. E a gente sabe que um presidente, né, reeleito, ele, no começo do segundo mandato, começa a ter posições muito mais extremas, né? Ele já foi reeleito, agora eu tenho, digamos, mais espaço. Isso vai para a Suprema Corte, vai como operar com o Congresso, e cada vez mais desestabilizar as instituições, né, que a gente tem construído nesses últimos 30 anos, aí um pouco mais de 30 anos de democracia. Então, eu concordo, eu acho que a gente tem uma eleição super séria e o presidente Bolsonaro, infelizmente, tem posições assim negacionistas com a ciência, negacionistas com a democracia. Bom, a gente não pode terminar o programa sem falar aí na candidatura do PSDB e como é que essa candidatura pode mexer com esse tabuleiro de xadrez. A gente tem até aqui 3 candidatos a serem o candidato do PSDB na sucessão presidencial.
o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória. Qual o senhor acha que vai ser o papel do PSDB nessa eleição, considerando essas três candidaturas? A gente está, assim, ou deve ser o Eduardo Leite, né, do Rio Grande do Sul, ou o João Dória, aqui de São Paulo. Mas o PSDB está numa situação assim bem difícil. O PSDB, esses dois candidatos, né, nos cenários ficam ali em quinto, se não sexto às vezes, porque ficava atrás do Datena, do Mandetta. E o PSDB vai ter que pensar como operar, porque chega a ser o ponto se o PSDB não deve não ter candidato a presidente, deve ter um candidato a vice, né, seja junto com o Moro ou até mesmo com o Ciro. O PSDB vai ter que pensar. É uma situação bem complicada de um partido que tem uma importância histórica e mesmo hoje, né, como a gente está falando, o PSDB não conseguiu nem fechar as primárias, né, as prévias. Então, o PSDB vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar principalmente com um projeto nacional, porque o partido é rachado por estado, né, Minas briga com São Paulo. Então, o PSDB vai ter que trabalhar muito e os dois candidatos não estão tão bem. O Dória já é rejeitado por muita gente também. O PSDB vai ter que realmente pensar muito em como se colocar nessa eleição presidencial. Professor, sim ou não, para os nossos últimos 30 segundos, essa aproximação do presidente Lula com Geraldo Alckmin, se pensando aí numa chapa, Lula como cabeça de chapa e Alckmin como vice, Alckmin que foi candidato pelo PSDB na eleição de 2018, essa articulação pode avançar? Eu acho que não. Tem uma negociação muito envolvida em São Paulo, porque o Márcio França quer ser candidato a governador e o Alckmin, com o apoio do Lula, o França tem muita chance de ser eleito. Mas eu duvido, eu acho que são muitos partidos, muitas forças, o Alckmin ainda nem saiu do PSDB, fazer toda essa coordenação não deve ir para frente, é meu chute aqui. Professor Guilherme, muito obrigada pela sua participação no Opinião Pernambuco, mais uma vez, e volte sempre, será bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Muito obrigado e toda a equipe aqui. Tchau, tchau.